Hebreus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15, nós veremos a fidelidade de Deus. Versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. O autor aos Hebreus diz aos cristãos salvos, mesmo falando dessa forma, estamos certos que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. O autor aos Hebreus mostra o contraste entre o fim dos apóstatas e a bênção da salvação dos cristãos verdadeiros. O autor aos Hebreus apresenta razões que Deus não seria injusto com eles, pois ele iria os recompensar por aquilo que eles fizeram e estavam fazendo. Versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. O autor aos Hebreus mostra que as promessas de Deus são suas dívidas para com os homens. É por isso que eles seriam recompensados pelo Senhor, pelo amor que ajudaram e continuavam ajudando os irmãos necessitados. Filipenses 4:19. Ó meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Atos 20:35 também diz: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, para que complete certeza da esperança até o fim. O autor aos Hebreus alerta os cristãos que, assim como eles continuavam com as boas obras, deveriam também continuar com a certeza da esperança da vida eterna até o fim. Gálatas 6:9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Filipenses 2:12 diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mateus 24:13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Versículo 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. O autor aos Hebreus diz aos cristãos que não queria que eles se tornassem preguiçosos, relaxados ou descuidados. Ele diz que eles deveriam imitar aqueles que, pela fé e paciência, herdaram as promessas. Os cristãos deveriam seguir o exemplo daqueles que andam com Deus. Um cristão maduro tem essas três marcas na sua vida: o amor, a esperança e a fé. Versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. O autor aos Hebreus traz o exemplo de Abraão, o pai da fé. Deus fez a promessa a Abraão, e como não havia ninguém maior do que ele para jurar, jurou por si mesmo, para cumprir a promessa que ele fez a Abraão. Versículo 14, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. A promessa completa está lá em Gênesis, capítulo 22, do versículo 16 ao 18, e inclui a referência do Messias que viria da descendência de Abraão. Versículo 15. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. A espera paciente foi a obediência de Abraão em oferecer Isaque. Devemos esperar as promessas de Deus em fé. Hebreus 11,
versículo 19. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. A obediência revela a nossa fé.